Quando ele abriu a porta naquela noite, entre o fogo e a fumaça, eu soube que nada seria como antes. Seus olhos, tão escuros quanto o céu daquela noite, me encararam como se me conhecessem havia anos. Uma mão firme segurou meu pulso e uma voz grave cortou o barulho das chamas. Confie em mim. E eu confiei, mesmo sem saber que aquele homem, meu misterioso vizinho, guardava segredos capazes de incendiar muito mais que um prédio. Me chamo Elisa, tenho 28 anos, e até um ano atrás eu acreditava que minha vida seguiria um caminho bem diferente. Trabalhava como jornalista investigativa numa revista respeitada. Tinha acabado de receber uma promoção e finalmente conseguia ajudar meu pai com o tratamento contra o câncer. Mas a vida tem um jeito irônico de virar tudo de cabeça para baixo. Quando descobri um esquema de corrupção envolvendo um dos maiores anunciantes da revista, achei que estava fazendo meu trabalho. Não imaginei que seria punida por isso. Demitida, processada por calúnia e com todas as portas fechadas no mercado. 2 meses depois, meu pai se foi, deixando um vazio que nenhum apartamento, por menor que fosse, conseguiria preencher. Sabe aquela sensação de quando parece que o mundo inteiro desabou sobre você? Foi assim que me senti naqueles primeiros dias, sozinha, perdida, como se tivesse levado um raio sem ter onde me abrigar. Se você já se sentiu assim alguma vez, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Cada história compartilhada é como uma mão estendida no escuro, e quem sabe a sua não seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Nosso diário está crescendo. Já estamos quase nos 1000 inscritos. E seu apoio significa tudo nessa jornada. Lembro como se fosse hoje daquela tarde em que assinei o contrato do apartamento 301. Chovia forte, daquelas chuvas que parecem lavar a alma e levar embora todas as certezas. Eu estava encharcada, os cabelos grudados no rosto, a bolsa pesada com os últimos documentos do meu pai que eu precisava organizar. O corretor, um homem baixinho de óculos grossos, parecia ansioso para terminar logo e ir embora. Não o culpo. O prédio não era exatamente o sonho de consumo de ninguém. 3 andares, fachada descascada, um pequeno elevador que parecia sempre estar prestes a dar seu último suspiro. Não é grande coisa, mas é o que dá para pagar com o seu orçamento, ele disse, me entregando as chaves com um sorriso de desculpas. Grande coisa ou não, era tudo o que eu podia me permitir depois que minha conta bancária foi dizimada por custas processuais e despesas médicas. O dinheiro da venda do apartamento do meu pai tinha sido quase todo consumido pelo tratamento, que no final não foi suficiente para salvá-lo. O apartamento 301 era pequeno, mas pelo menos era meu. As paredes finas denunciavam a construção antiga, mas eu consegui transformá-lo num lar com o pouco que me restou. Uma estante com livros que meu pai me deu, algumas plantas que teimavam em viver mesmo com pouca luz, e a velha máquina de escrever da minha avó, onde eu datilografava histórias que ninguém leria. Sobrevivia com frilas de redação, textos para empresas que não sabiam meu passado, revisões de TCC, essas coisas que pagam as contas, mas não alimentam a alma. Minha mãe ligava de vez em quando, da casa nova com o novo marido, perguntando quando eu arrumaria um emprego de verdade. Como se eu não tentasse todos os dias. As noites eram as piores. Quando todos os e-mails estavam respondidos, todos os textos revisados, e eu ficava sozinha com meus pensamentos e lembranças. Lembranças do meu pai, sentado na varanda com seu cachimbo, me contando histórias de quando era repórter fotográfico, em zonas de guerra. A verdade é a coisa mais valiosa que temos, Elisa, ele costumava dizer. Não importa quanto custe, sempre vale a pena lutar por ela. Irônico como lutar pela verdade tinha me custado quase tudo. Foi numa dessas noites, insones, que comecei a notar os sons do apartamento ao lado. O 302 era um mistério para mim. Durante o dia, silêncio absoluto, como se estivesse vazio. Mas às vezes, tarde da noite, ouvia passos. Não passos quaisquer. Eram pesados, metódicos, como alguém que caminha de um lado para o outro, pensando, ponderando. Às vezes, muito raramente, ouvia uma melodia suave, como se alguém cantarolasse baixinho para si mesmo. Nesses momentos, eu me pegava colando o ouvido na parede,
tentando capturar aquele som evanescente, aquela prova de que não estava completamente sozinha. O curioso é que, mesmo vivendo num prédio cheio de apartamentos, o silêncio era quase absoluto. O 302, meu vizinho de porta, era especialmente misterioso. Nunca barulho de televisão, nunca música alta, nunca visitas barulhentas. Apenas, ocasionalmente, aqueles passos no meio da noite, como se alguém caminhasse inquieto, repetidas vezes, numa insônia que eu conhecia bem demais. No meu terceiro dia ali, encontrei o síndico, seu Arnaldo, um senhor de idade com um olhar que parecia sempre avaliar as pessoas. Estava no pequeno jardim dos fundos, tentando consertar uma torneira que não parava de pingar. Suas mãos enrugadas trabalhavam com a precisão de quem passou a vida inteira consertando coisas. Bom dia, cumprimentei, oferecendo um sorriso tímido. Sou a nova moradora do 301. Ele me olhou por cima dos óculos, como se estivesse me catalogando. Elisa, certo? A jornalista. Fiquei surpresa que ele soubesse minha profissão. Ou ex-profissão, para ser mais exata. Sim, como soube. Pequenos prédios, grandes fofocas. Ele respondeu com um dar de ombros. Bem-vinda. Qualquer problema é só me chamar. Estou no térreo. Hesitei um pouco antes de perguntar. O 302 é ocupado? Tentei soar casual, como quem não quer nada. Seu. Arnaldo ajustou os óculos e me olhou com uma expressão curiosa, quase cautelosa. Sim. Mas não perturbe o morador do 302. Ele gosta de privacidade. Paga bem por isso. Havia algo no tom dele. Uma espécie de aviso velado, que só aumentou minha curiosidade. Quem seria essa pessoa que pagava por silêncio num prédio já tão silencioso? Ele mora aqui há muito tempo? Insisti, fingindo desinteresse. Uns 2 anos. Paga tudo adiantado, nunca dá problema. Seu Arnaldo fechou a caixa de ferramentas, sinalizando que a conversa tinha terminado. Um bom inquilino. Discreto. Discreto. A palavra parecia inadequada, quase insuficiente. Havia algo mais ali, algo que o síndico não estava me contando. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenos detalhes. O cheiro de café caro que às vezes impregnava o corredor pela manhã. Não aquele café barato que eu comprava em promoção, mas um aroma rico, quase sensual, que me fazia fechar os olhos e respirar profundamente. Havia também as correspondências. Uma vez por semana, o carteiro entregava envelopes de papel grosso, com timbre dourado, endereçados a Pietro Bianchi. O nome tinha uma sonoridade incomum, como se não pertencesse àquele prédio simples, àquela rua comum. Em uma das manhãs, enquanto saía para comprar pão, vi uma limusine preta parada em frente ao prédio. O motorista, um homem corpulento de terno, estava encostado no capô, fumando um cigarro. Nossos olhares se cruzaram por 1 segundo, e ele rapidamente jogou o cigarro fora e ajeitou a postura, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. A janela traseira do carro estava levemente aberta, e por um momento tive a impressão de ver um par de olhos observando. Mas quando pisquei, a janela já estava completamente fechada, e o motorista entrava no carro. A limusine partiu silenciosamente, como uma sombra escorregando pela rua. Nunca tínhamos nos cruzado, mas comecei a sentir sua presença. Uma sombra passando pela janela da frente quando eu chegava tarde. O barulho quase imperceptível do elevador parando no nosso andar e ninguém aparecendo no corredor. Ele devia esperar que eu entrasse primeiro. Uma silhueta alta que desaparecia na escada quando eu saía para trabalhar. Era como se vivêssemos em dimensões paralelas, ocupando o mesmo espaço em tempos diferentes, cuidadosamente coreografados para nunca nos encontrarmos. Uma madrugada, quando a insônia me castigava particularmente, escutei algo diferente vindo do apartamento ao lado. Não eram os passos habituais, mas uma melodia suave. Alguém tocava piano. Não um piano qualquer, mas notas que fluíam com uma melancolia tão profunda que parecia tocar em algo muito íntimo dentro de mim. Colei o ouvido na parede, contendo a respiração para não perder uma única nota. Era Chopin, eu tinha quase certeza. Meu pai adorava música clássica, e aquela peça em particular, um noturno talvez, sempre o fazia chorar. Sem perceber,
Lágrimas escorriam pelo meu rosto. A música parou abruptamente, como se o pianista tivesse sentido minha presença, minha intrusão emocional em seu mundo privado. Em outra ocasião, voltando tarde de um trabalho freelance, vi algo inusitado no capacho da porta dele. Um pequeno pacote embrulhado em papel craft, amarrado com barbante. Parecia deslocado ali, como um objeto de outro tempo. Por um segundo louco pensei em pegá-lo, não para roubar, mas por pura curiosidade. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvi passos dentro do apartamento dele. Corri para minha porta, entrando rapidamente antes que ele me flagrasse espionando. Através do olho mágico, vi uma mão masculina, forte, de dedos longos, com um relógio discreto mas obviamente caro no pulso, recolher o pacote. Só isso. Nenhum rosto, nenhuma figura completa. Apenas aquela mão, e então nada. Numa terça-feira cinzenta, me lembrei de algo que minha avó sempre fazia quando nos mudávamos. Um bolo de canela para os novos vizinhos. É assim que se constrói comunidade, Elisa, ela dizia, com aquele sotaque carregado do interior, sempre misturando farinha nas mãos enrugadas. Um pedaço de bolo abre mais portas que uma chave mestra. Talvez fosse bobagem, mas a solidão estava me corroendo por dentro, e pensei que talvez meu vizinho misterioso sentisse o mesmo. Quem sabe, sob toda aquela reserva, não havia apenas outra alma solitária? Passei a manhã inteira preparando o bolo, seguindo a receita de memória. Bati a manteiga com açúcar até ficar cremosa. Acrescentei os ovos um a um, a farinha peneirada, com fermento, e, por fim, generosas colheradas de canela. Enquanto o bolo assava, o cheiro doce preencheu meu apartamento, enquanto a chuva batia na janela, criando uma atmosfera quase nostálgica, de um lar que já não existia mais. Quando esfriou, coloquei-o num prato simples de cerâmica azul, um dos poucos itens bonitos que tinha conseguido trazer comigo, e escrevi um bilhete num pedaço de papel. Bem-vindo, mesmo que eu seja a recém-chegada. A pedido 301. Hesitei muito antes de deixá-lo na porta ao lado. Era uma invasão de privacidade? Ele claramente não queria contato. O síndico havia praticamente me advertido para deixá-lo em paz. E se ele interpretasse mal? E se achasse que eu estava tentando algum tipo de aproximação inadequada? Mas algo me impulsionou. Talvez a voz da minha avó na memória, talvez a melancolia daquela música ao piano, talvez apenas a necessidade humana básica de conexão. Antes que mudasse de ideia, depositei o bolo, bati levemente na porta e voltei correndo para meu apartamento, o coração batendo como se tivesse cometido um crime. Passei a tarde toda distraída, olhando para a porta a cada barulho no corredor. Horas depois, nada. O bolo provavelmente continuava lá, esfriando, um símbolo patético da minha tentativa de romper barreiras. Talvez ele nem estivesse em casa. Talvez tivesse visto e ignorado. Talvez. Naquela noite, não ouvi passos de insônia. Apenas silêncio. Um silêncio diferente, quase expectante. Na manhã seguinte, indo para o trabalho, notei que o prato estava em frente à minha porta limpo, com uma garrafa de vinho ao lado. Não havia bilhete, apenas uma garrafa que, mesmo com meu conhecimento limitado, eu sabia ser caríssima. O rótulo estava em francês, as letras douradas reluzindo sob a luz fraca do corredor. Peguei-a com cuidado, como se fosse explodir a qualquer momento, e a examinei em busca de alguma mensagem, algum sinal. Nada além do nome da vinícola e da safra. 1982. Muito antes de eu sequer ter nascido. De repente, a porta 302 não parecia mais tão impenetrável. Havia uma comunicação silenciosa começando ali, uma linguagem própria, sem palavras. O vinho era tão bom quanto parecia. Naquela noite, sentada sozinha em meu pequeno sofá, cada gole era uma explosão de sabores que eu nem sabia identificar. Frutas vermelhas maduras, um toque de carvalho, talvez notas de especiarias. Era um vinho complexo, com camadas que se revelavam lentamente, assim como imaginava que seria seu dono. Fechei os olhos,
tentando imaginar quem seria aquele homem. Alguém rico, obviamente, escondendo-se num prédio modesto. Alguém com gosto, refinado. Alguém talvez tão sozinho quanto eu. Na manhã seguinte, voltando de uma corrida, um hábito que tentava manter, mesmo quando tudo mais em minha vida parecia desmoronar, encontrei Pietro saindo do prédio. Foi um vislumbre rápido. Ele parecia sempre saber quando eu estava por perto, sempre um passo à frente na dança de evitar-se que mantínhamos. Mas naquele dia, distraído com uma ligação no celular, não me viu chegando. Era alto, mais alto do que eu imaginava, com ombros largos sob um casaco de couro discreto, mas obviamente caro. Cabelos negros com alguns fios grisalhos nas têmporas, mandíbula forte, barba bem aparada. Falava italiano no telefone, a voz grave e melodiosa, mesmo que o tom parecesse tenso. Quando me viu, parou abruptamente a ligação. Ficamos ali, congelados por um momento, como dois animais selvagens que se encontram inesperadamente numa clareira. Bom dia. Arrisquei, o coração acelerado não apenas pela corrida. Ele inclinou levemente a cabeça, um gesto quase antiquado, de reconhecimento. Seus olhos eram ainda mais impressionantes de perto, castanho escuros, quase negros, intensos como se pudessem ver através de qualquer disfarce. Por um segundo, pensei que fosse dizer algo. Em vez disso, desviou o olhar e continuou seu caminho, passando por mim como uma brisa fria de outono. Foi assim que começou nossa estranha comunicação. Uma dança silenciosa de pequenos presentes deixados à porta um do outro. Depois do vinho, deixei uma pequena planta suculenta num vaso artesanal que tinha comprado numa feira de rua. Era uma planta simples, despretensiosa, mas resistente. Sobrevivia mesmo com pouca água, pouca luz, pouca atenção. Coloquei um bilhetinho. Para dias cinzentos. Ele me retribuiu com um livro raro de crônicas, daqueles de capa dura e papel amarelado pelo tempo. O autor era um escritor italiano pouco conhecido no Brasil, mas as histórias eram de uma beleza comovente. Pequenos retratos da vida cotidiana em uma vila costeira, escritos com uma sensibilidade que me deixou sem fôlego. Dentro, uma única, folha solta, sem assinatura. Para noites de insônia, eu respondi com uma caixa de chás especiais, jasmim, camomila, erva doce, cuidadosamente embrulhada com um laço azul. Para noites de piano, escrevi, revelando inadvertidamente que o escutava tocar. Ele devolveu um pequeno frasco de perfume francês, daqueles que não se encontra em lojas comuns. O aroma era complexo, floral, mas não adocicado, com um fundo amadeirado que se revelava aos poucos. Não havia bilhete desta vez, mas a mensagem era clara. Estávamos construindo uma conexão, uma ponte invisível entre dois mundos isolados. Sempre sem palavras, sem encontros. Apenas objetos que falavam por nós. Uma linguagem de presentes que dizia mais que conversas superficiais jamais poderiam. Naqueles objetos trocados, revelávamos partes de nós mesmos que talvez não conseguíssemos expressar diretamente. Eu, com meus presentes simples, mas significativos. Ele com itens que falavam de um mundo de refinamento e privilégio que eu apenas vislumbrava. O inverno avançava, e com ele, uma rotina silenciosa se estabeleceu. Às segundas, eu deixava algo para ele. Uma poesia manuscrita, biscoitos caseiros, uma pequena aquarela que pintei do mar. Descobri que ele gostava de navegar, pelo livro náutico que encontrei em uma de suas entregas. Às quartas, invariavelmente encontrava algo em minha porta. Um cachecol de cachemira quando os dias esfriaram, um CD de jazz raro, um pequeno frasco de mel de lavanda que ele havia escrito num bilhete minúsculo. Vem de uma vila na Provença, onde o tempo para. Em alguns dias, especialmente à noite, eu o ouvia tocar piano. Às vezes eram peças clássicas que reconhecia vagamente. Outras vezes, melodias que suspeitava serem criações próprias, carregadas de uma melancolia doce, quase palpável. Nessas noites, eu me sentava encostada na parede que separava nossos apartamentos, fechava os olhos
e me deixava levar pela música, como se ele tocasse apenas para mim. Talvez, de alguma forma, tocasse mesmo. Outubro chegou com suas chuvas intensas e noites cada vez mais frias. Foi quando o incêndio aconteceu. Eu estava trabalhando num artigo freelance para uma revista de gastronomia, um texto sobre azeites orgânicos que não me interessava nem um pouco, mas pagava razoavelmente bem. Quando o cheiro de fumaça começou a entrar por baixo da porta. No início, achei que era apenas algum vizinho queimando algo no fogão. Continuei digitando, tentando encontrar formas poéticas de descrever a nota picante com toques herbáceos, de algo que, para mim, era apenas azeite. Então, o alarme de incêndio disparou, um som agudo que cortava os ouvidos como uma faca. Levantei-me de um salto, derrubando a xícara de chá sobre o teclado. Abri a porta para o corredor e fui recebida por uma nuvem de fumaça densa, acinzentada, que imediatamente me fez tossir e arder os olhos. O fogo parecia vir do andar de baixo, lambendo as paredes do corredor com línguas alaranjadas vorazes. O pânico me paralisou por um segundo. Era como se meus pés tivessem criado raízes no chão. Tentei me lembrar do treinamento básico contra incêndios. Abaixar-se, respirar pelo nariz, procurar a saída mais próxima. Mas a escada principal já estava bloqueada pelas chamas, e o pequeno elevador, obviamente, não era uma opção. Foi quando ouvi batidas fortes na minha porta. "Tem alguém aí? Precisa sair agora." A voz era grave, urgente, com um leve sotaque que não consegui identificar no momento. Abri a porta num impulso e o vi pela primeira vez realmente de perto. Alto, ombros largos, cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas. Mas foram os olhos que me capturaram. Escuros, intensos, com uma profundidade que parecia ver além da superfície, direto na minha alma. Usava uma camiseta simples e calça de moletom, um visual surpreendentemente casual para alguém que eu imaginava sempre impecavelmente vestido. Havia uma cicatriz fina acima de sua sobrancelha direita, quase imperceptível a não ser pela proximidade. Mesmo naquela situação de emergência, não pude deixar de notar como ele era bonito. Não de um jeito convencional, mas com o tipo de beleza áspera que vem da experiência, do tempo, da vida vivida intensamente. "O prédio está pegando. Fogo. Vem comigo." Ele estendeu a mão para mim, uma mão forte com veias salientes e um relógio discreto no pulso. A mesma mão que eu havia vislumbrado semanas atrás pelo olho mágico. A fumaça já estava densa no corredor, ardendo nos olhos, dificultando a respiração. O fogo aparentemente tinha começado no primeiro andar, possivelmente na fiação antiga, e se espalhava rapidamente pela escada de madeira. O elevador estava bloqueado. Pietro pegou minha mão com firmeza. Uma mão de pele macia, mas com força surpreendente, e me guiou para uma direção inesperada. Em vez de ir para a escada principal, ele me levou para o final do corredor, onde uma porta, discreta, quase camuflada na parede, levava a uma saída de emergência que eu nem sabia que existia. "Respira pelo nariz, mantenha a cabeça baixa", instruiu, enquanto descíamos uma escada estreita e íngreme. O metal dos degraus já estava quente, e a fumaça, embora menos densa que no corredor principal, ainda dificultava a visão. Cada degrau parecia mais quente que o anterior, o metal quase queimando através da sola fina de meus chinelos. Em algum momento tropecei, o tornozelo torcendo dolorosamente. Um pequeno grito escapou dos meus lábios antes que pudesse contê-lo. Sem hesitar, Pietro me segurou pela cintura, quase me carregando pelos últimos lances de escada. "Vai ficar tudo bem", ele murmurou, sua voz surpreendentemente calma em meio ao caos. "Estamos quase lá." Senti seu coração batendo forte contra meu ombro, seu hálito quente em meu pescoço, um misto de café e menta. Apesar da situação, senti um arrepio que nada tinha a ver com medo. Quando finalmente saímos para a rua, o ar frio da noite foi como um choque. Sirenes tocavam ao longe, aproximando-se rapidamente. Bombeiros já haviam chegado, desenrolando mangueiras, gritando ordens uns aos outros. Moradores se aglomeravam em pequenos grupos chocados, alguns chorando, outros apenas olhando para o prédio em chamas com expressões vazias de quem ainda não processou completamente a situação.
Notei que Pietro mantinha distância dos outros, quase se escondendo nas sombras projetadas pelas árvores da calçada. Seu rosto, iluminado intermitentemente pelas luzes vermelhas do caminhão de bombeiros, estava tenso, vigilante, como se estivesse constantemente avaliando potenciais ameaças. Mas seus olhos não deixavam os meus. "Você está bem?" Ele perguntou, a voz agora mais suave, quase íntima, contrastando com o caos ao redor. "Sim, graças a você", respondi, tentando controlar o tremor no corpo, que agora, passado o perigo imediato, reagia ao estresse e ao medo. "Você é Pietro, certo? Do 302?" Algo passou por seus olhos, como um breve alarme, uma sombra de cautela. Ele assentiu lentamente, quase relutante, como se estivesse revelando um segredo importante. "E você é a do bolo de canela." Sorri, apesar da situação. Um sorriso genuíno, nascido do alívio e de algo mais. Algo que estava crescendo lentamente entre nós ao longo dos meses de presentes silenciosos e músicas através da parede. "Elisa, Elisa", ele repetiu, como se estivesse experimentando o sabor do meu nome, testando como ele se sentia em sua língua. Havia algo quase sensual na maneira como ele pronunciou cada sílaba, dando-lhes um peso, uma importância que fez meu estômago dar uma pequena cambalhota. Então, olhou para os bombeiros, para o tumulto crescente ao redor do prédio, e deu um passo para trás, já se afastando, como se o breve momento de proximidade tivesse sido demais. "Preciso ir. Você vai ficar bem?" "Acho que sim, mas... Para onde você vai?" "Não podemos voltar para o prédio." A preocupação em minha voz era genuína, apesar de saber que ele provavelmente tinha outros lugares para ficar. Mansões, apartamentos, de luxo, quem sabe até mesmo casas em outros países. Sentia uma estranha necessidade de garantir sua segurança, de mantê-lo por perto. "Tenho onde ficar", ele disse, quase sussurrando, olhando ao redor como se temesse ser reconhecido. "Você tem?" Balancei a cabeça negativamente. Toda a minha vida estava naquele apartamento. O pouco que havia sobrado dela depois das perdas do último ano. Os livros do meu pai, a máquina de escrever da minha avó, as poucas fotos de família que tinha conseguido preservar. Pensamentos sobre onde passaria a noite e as seguintes começavam a se atropelar em minha mente. Ele tirou um cartão do bolso e o colocou em minha mão. O papel era grosso, texturizado, com letras douradas em relevo. "Hotel Palazzo. Diga que vai a meu pedido. Vão cuidar de você." O Palazzo era o hotel mais luxuoso da cidade. O tipo de lugar que eu sempre passava em frente e jamais imaginei entrar. 5 estrelas, manobristas de terno, suítes com vista para o mar. "Eu não posso aceitar", comecei a dizer, constrangida pela generosidade excessiva. "Pode e vai." Ele cortou, não com rudeza, mas com uma firmeza que não admitia discussão. Seus olhos se suavizaram um pouco. "Por favor, deixe-me retribuir o bolo de canela." Havia algo em seu olhar, uma vulnerabilidade momentânea, que contrastava com sua postura sempre controlada, como se naquele momento de caos, algumas de suas barreiras tivessem caído temporariamente. Assenti, sem confiar em minha voz para responder. Antes que eu pudesse agradecer ou questionar, ele se afastou, desaparecendo na noite como uma sombra. Fiquei ali, tremendo no frio, com um cartão de hotel de luxo na mão e a sensação do toque dele ainda queimando em minha pele. Enquanto os bombeiros controlavam as chamas, eu olhava para o prédio com uma estranha mistura de emoções. Parte de mim lamentava tudo o que poderia perder ali dentro. Os objetos, as memórias, os fragmentos tangíveis do passado que me ancoravam. Outra parte, uma parte que me assustava, que me fazia sentir quase culpada. Sentia que algo novo e inesperado havia começado naquela noite. Pietro Bianchi não era mais apenas o vizinho misterioso do apartamento ao lado. Era o homem que arriscou a própria segurança para me salvar. O homem cujos olhos pareciam guardar segredos profundos demais para serem compartilhados. O homem cujas mãos fortes me seguraram quando caí, cujo corpo quente me protegeu do fogo.
O que eu não sabia ainda era que Pietro Bianchi carregava mais segredos que aquele prédio em chamas, e que ao cruzar sua porta naquela noite de fogo, eu havia inadvertidamente cruzado também um ponto sem retorno em minha própria vida. Um ponto onde a curiosidade se transformava em algo mais profundo, mais perigoso. Algo que, como o fogo que agora consumia nosso prédio, uma vez aceso, seria impossível de controlar. Mesmo 6 horas depois do incêndio, eu ainda podia sentir o cheiro de fumaça nos meus cabelos. A prefeitura tinha improvisado um abrigo na escola municipal próxima ao prédio. E agora, eu estava sentada numa cadeira de plástico duro, tentando me acomodar para dormir. Ao redor, outros moradores faziam o mesmo. Alguns roncavam, outros choravam baixinho, mas nenhum sinal de Pietro. Claro que ele não estaria ali, pensei. Um homem como ele, que bebia vinhos caríssimos e recebia correspondências com timbre dourado, certamente tinha para onde ir. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Ao invés disso, minha mente insistia em reviver cada segundo daquele resgate, a firmeza da mão dele segurando meu pulso, o calor do seu corpo contra o meu enquanto descíamos as escadas, a maneira como seus olhos escuros me fitaram na rua, uma mistura de preocupação e algo mais profundo, quase primitivo. Eu conseguia sentir o exato ponto da minha cintura onde seus dedos haviam pressionado ao me segurar, como se ele tivesse deixado uma marca invisível, ardente. Meu celular vibrou por volta das 5 da manhã. Mensagem do síndico. Todos os moradores estão convidados a se hospedarem no Hotel Palazzo, com todas as despesas pagas pelo Sr. Bianchi até a conclusão da reforma do prédio. Um ônibus estará esperando na entrada da escola às 7h. Reli a mensagem 3 vezes. Palazzo era um dos hotéis mais luxuosos da cidade. 5 estrelas, manobristas de terno, suítes maiores que meu apartamento inteiro. Por que Pietro faria isso? Por que gastar uma fortuna com desconhecidos? Quando cheguei ao hotel, carregando minha única mochila com os poucos pertences que consegui salvar, o contraste não poderia ser maior. O saguão era todo em mármore italiano e madeira escura. Candelabros de cristal pendiam do teto alto. O arqueirava a flores frescas e algo mais, um perfume refinado que eu não saberia nomear. Me senti imediatamente deslocada com meu jeans surrado e camiseta emprestada da Cruz Vermelha. Senhorita Elisa Campos? A recepcionista sorriu amavelmente, como se eu não parecesse uma sem-teto. Sua suíte está pronta. O Sr. Bianchi deixou instruções específicas para seu conforto. Fui escoltada até o 7º andar por um carregador tão elegante que parecia ter saído de um filme. A suíte era absurda. Sala de estar separada, banheira de hidromassagem, vista panorâmica da cidade. Na mesa de centro, um arranjo de lírios brancos. Como ele sabia que eram minhas flores favoritas. Ao lado, um cartão manuscrito. Espero que esteja confortável. Se precisar de algo, é só ligar para a recepção. PB. Aquela caligrafia precisa ligeiramente inclinada parecia combinar perfeitamente com ele. Formal, elegante, mas com um traço de intensidade contida, exatamente como seus olhos naquela noite. Após um banho demorado, desci para conhecer o hotel, ainda tentando entender quem era meu misterioso benfeitor. Foi quando o vi, sentado sozinho em uma mesa discreta do restaurante, lendo um jornal em italiano. Usava um terno azul marinho impecavelmente cortado que parecia ter sido feito para seu corpo. O cabelo negro penteado para trás revelava traços fortes, aristocráticos. Um leve tremor percorreu minha espinha. Quando ergui os olhos, ele já me observava por cima do jornal. Não sei explicar o que aconteceu comigo naquele momento. Meu coração disparou como se eu tivesse corrido uma maratona. Senti um calor intenso subir pelo pescoço até as bochechas. Minhas pernas ficaram bambas e tive que me segurar discretamente, na parede para não cambalear. Ele se levantou com um movimento fluido e fez um gesto discreto apontando para a cadeira vazia à sua frente. Um convite silencioso que eu não conseguiria recusar nem se quisesse. Você está bem? Foi a primeira coisa que ele perguntou quando me sentei.
sua voz mais suave que na noite anterior. Estou impressionada, respondi sinceramente. Nunca imaginei que ficaria num lugar assim, e muito menos que você pagaria por isso. Por todos nós. Pietro deu de ombros, como se hospedar 20 pessoas num hotel de luxo fosse trivial. O prédio é seguro, mas antigo. Eu devia ter verificado a fiação há muito tempo. Você se sente responsável pelo incêndio? Ele me olhou longamente antes de responder. Me sinto responsável por muitas coisas, Elisa. Havia algo em sua voz. Uma tristeza velada que despertou ainda mais minha curiosidade. Durante o café da manhã, ele me contou fragmentos de sua vida. Nascido na Itália, crescido entre Europa e Brasil, formado em administração e economia. Falava de vinhos, arte, viagens, com a naturalidade de quem viveu cercado de privilégios. Mas sempre que a conversa se aproximava de sua família ou do que fazia atualmente, ele desviava sutilmente. Você é um mistério, Sr. Bianchi. Comentei finalmente, brincando com a xícara de café. Pietro, ele corrigiu, um leve sorriso nos lábios. E prefiro continuar sendo um mistério por enquanto. Naquela mesma tarde, enquanto ele estava ocupado, em alguma reunião de negócios, meu instinto jornalístico falou mais alto. Usando o laptop disponível na suíte, pesquisei seu nome. O que encontrei me deixou boquiaberta. Pietro Bianchi era o herdeiro do Grupo Bianchi, um conglomerado com negócios em petroquímica, construção civil e tecnologia. Fortuna estimada em bilhões. Havia sido diretor financeiro da empresa familiar, até 3 anos atrás, quando desapareceu da vida pública após um escândalo envolvendo acusações de fraude em contratos internacionais. Seu irmão mais novo, Marcelo Bianchi, assumiu a presidência do grupo após a saída turbulenta de Pietro. As fotos mostravam um homem muito diferente, cabelo mais curto, sempre de terno, em festas badaladas com modelos e celebridades, o sorriso mais aberto. Nada do homem reservado e misterioso que eu havia conhecido. A última manchete a seu respeito era devastadora. Herdeiro Bianchi deixa império familiar sob suspeita de desvio de fundos. Fechei o laptop sentindo uma mistura confusa, de emoções. Por um lado havia o fascínio. Aquele homem que me resgatou das chamas, que deixava vinhos caros à minha porta, era parte de um mundo que eu só conhecia pelas reportagens que escrevia. Por outro, havia medo. Eu já tinha me queimado antes, expondo um poderoso. E se Pietro fosse realmente culpado do que o acusavam? E se eu estivesse me envolvendo com alguém perigoso? Mais que tudo, havia uma pergunta incômoda. Por que um bilionário viveria escondido num apartamento simples ao lado do meu? É estranho como a gente se apaixona, né? Aquele momento em que você sabe que está entrando num caminho sem volta, mas seu coração já decidiu por você. Será que alguém aí já sentiu esse frio na barriga? Essa sensação de que estava prestes a se jogar no desconhecido? Me conta nos comentários se você já viveu uma história de amor que parecia impossível. Se esse vídeo está tocando o seu coração, deixa seu like e compartilha com aquela amiga que ainda acredita em encontros que mudam vidas. Cada curtida faz nosso diário alcançar mais pessoas que precisam saber que não estão sozinhas. Nos dias seguintes, começamos a nos encontrar acidentalmente pelo hotel. Na biblioteca, onde ele me recomendava livros de autores italianos que eu nunca tinha ouvido falar. No jardim de inverno, onde tomávamos chá e falávamos sobre lugares que gostaríamos de conhecer. No bar, onde ele me ensinou a identificar um bom vinho apenas pelo aroma. Cada conversa nos aproximava um pouco mais, como se estivéssemos construindo uma ponte delicada entre nossos mundos tão diferentes. Foi numa dessas noites, observando a cidade do alto do terraço, que ele finalmente se abriu. Eu não desviei aquele dinheiro, disse subitamente, os olhos fixos nas luzes distantes. Meu irmão armou para mim, alterou documentos, comprou testemunhas. Quando percebi, já era tarde demais. Mantive o silêncio, dando espaço para que continuasse. Meu pai sempre nos colocou em competição. Negócios são guerra, ele dizia. Quando morreu, achei que Marcelo e eu poderíamos trabalhar juntos. Estava enganado.
Sua voz tinha uma amargura que me cortou o coração. Ele queria o poder a qualquer custo. E conseguiu. Por que você não se defendeu? Perguntei, tocando levemente seu braço. Pietro sorriu tristemente. Com quais provas? A imprensa já me havia condenado. A diretoria queria um culpado. Minha palavra contra a dele. E ele tinha toda a documentação provando minha culpa. Naquele momento, algo se conectou entre nós. Contei a ele sobre minha própria queda. Como descobri a corrupção. Como fui silenciada. Como perdi tudo. Por tentar fazer o certo. Parece que ambos conhecemos o preço da verdade. Ele murmurou, seus olhos agora fixos nos meus. A lua iluminava seu rosto de um jeito que realçava todas as linhas de preocupação, todos os anos de sofrimento silencioso. Senti uma vontade absurda de tocar seu rosto, de apagar aquela dor. Nossas mãos estavam a centímetros uma da outra no parapeito, quase se tocando, mas não completamente, assim como nós, tão próximos e ainda separados por um abismo invisível. Que você mora naquele prédio? Perguntei, quase sussurrando, para desaparecer. Quem procuraria um Bianchi num apartamento de 2 quartos na Zona Norte? Ele deu um meio sorriso. E também para começar de novo, sem o peso do nome, sem expectativas. Ficamos ali, respirando o mesmo ar, tão próximos que podia sentir o calor emanando de seu corpo. Nossos olhares se encontraram e algo mudou no ar, como se uma corrente elétrica invisível tivesse se estabelecido entre nós. Senti minha respiração sincronizar com a dele, lenta e profunda. O tempo parecia ter parado. Uma semana depois, recebi um convite formal em minha suíte. Jantar, cobertura, 20 heures, bebê. Meu coração acelerou instantaneamente. Usei o único vestido que tinha conseguido comprar após o incêndio. Preto, simples, mas elegante. O segurança me conduziu a um elevador privativo que levava diretamente à cobertura. Quando as portas se abriram, fiquei sem fôlego. A cobertura estava transformada. Centenas de velas espalhadas criavam uma iluminação dourada e tremulante. Uma longa mesa estava posta para 2, com porcelana fina e taças de cristal. Ao fundo, um violinista tocava suavemente. Pietro estava de costas para mim, olhando a cidade. Quando se virou, seu olhar me percorreu lentamente, apreciativamente, fazendo cada centímetro da minha pele formigar. Você está deslumbrante, disse aproximando-se para beijar minha mão. Um gesto antiquado que, vindo dele, parecia perfeitamente natural. O jantar foi uma experiência sensorial completa. Cada prato era uma obra de arte. Cada vinho selecionado, especificamente para uma ocasião. Conversamos sobre tudo e nada. Rimos de histórias antigas, compartilhamos sonhos guardados. Pietro era diferente naquela noite. Mais relaxado, mais aberto, como se tivesse decidido finalmente baixar a guarda. Quando a sobremesa foi servida, uma música lenta começou a tocar. Dança comigo? Ele perguntou, estendendo a mão. Na pista improvisada entre os sofás, ele me puxou para perto, muito perto. Seu corpo contra o meu era sólido, quente. Uma mão na base das minhas costas, a outra segurando a minha com firmeza delicada. Seu perfume, amadeirado, com notas cítricas, me envolvia completamente. Encostei minha cabeça em seu peito, ouvindo as batidas do seu coração, rápidas, como as minhas. Quando a música terminou, ele não me soltou. Ficamos ali, balançando suavemente, mesmo sem som. Então, lentamente, ele ergueu meu queixo com um dedo. Seus olhos estavam escuros, intensos, questionando e pedindo ao mesmo tempo. Assenti quase imperceptivelmente. Quando seus lábios tocaram, os meus, não foi como nenhum outro beijo que já experimentei. Não foi apenas físico. Foi como se algo dentro de mim, algo que estava adormecido há muito tempo, subitamente despertasse. Um calor começou no meu peito,
e se espalhou para cada extremidade do meu corpo. Suas mãos subiam pelas minhas costas, me puxando para mais perto, enquanto as minhas se enredavam nos seus cabelos. O beijo foi ficando mais profundo, mais urgente. Senti-me tonta, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Quando nos separamos para respirar, vi nos olhos dele o mesmo desejo que queimava dentro de mim. Ele me pegou no colo como se eu não pesasse nada e começou a me carregar em direção ao quarto. Foi então que seu celular tocou. Ele hesitou, mas algo no toque parecia importante. Pedindo desculpas com o olhar, me colocou gentilmente no sofá e atendeu. A mudança em seu rosto foi imediata. A expressão suavizada pelo desejo se endureceu em preocupação. Ele falava rapidamente, em italiano, sua voz ficando cada vez mais tensa. Quando desligou, parecia outra pessoa. O Pietro distante e controlado tinha retornado. "O que houve?" perguntei, ainda sentindo os lábios formigando do nosso beijo. "Problemas", respondeu secamente. "Preciso resolver algumas coisas." Tentei me aproximar, tocar seu braço, mas ele se afastou. "Elisa, isso foi um erro. Meu mundo é complicado demais. Perigoso demais." "Eu não tenho medo", respondi, sentindo algo gelado se formar no meu estômago. Deveria ter. Seu olhar era quase cruel agora. "Há coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que poderiam te machucar." "Então me conte", desafiei. "Não posso." Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração. "É melhor pararmos por aqui, antes que seja tarde demais." Saí da cobertura com o coração em pedaços, sem entender o que havia acontecido. Como alguém podia mudar tanto? Em questão de minutos? O que aquela ligação havia dito para transformá-lo daquela maneira? 2 semanas depois, recebi o aviso de que o prédio estava pronto para ser ocupado novamente. Meu apartamento havia sido completamente reformado. Móveis novos, eletrodomésticos de última geração, até mesmo uma pequena biblioteca com edições raras. Não precisava adivinhar quem estava por trás daquilo. Mas o apartamento 302 continuava fechado. Não havia sinais de Pietro. O síndico mencionou que ele estava viajando a negócios, sem previsão de retorno. Tentei ligar para o número que tinha usado para me contactar no hotel, mas a ligação nunca completava. Foi então que, folheando o jornal numa manhã de domingo, vi a manchete que fez meu sangue gelar. "Herdeiro Bianchi volta aos holofotes. Pietro Bianchi enfrentará investigação por fraude internacional." A foto mostrava Pietro deixando o fórum com expressão séria, escoltado por advogados. Os comentários online eram impiedosos, todos presumindo sua culpa, todos sedentos por ver a queda de mais um rico poderoso. Algo dentro de mim se revoltou. Eu conhecia aquele homem, não o Pietro Bianchi dos jornais, mas o homem que arriscou a vida para me salvar de um incêndio, que cuidou de estranhos sem pedir nada em troca, que olhava a cidade com olhos tristes, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Naquela noite, depois de muito hesitar, bati à sua porta. Para minha surpresa, ele atendeu. Parecia exausto, com olheiras profundas e a barba por fazer. Usava uma camiseta simples e calça de moletom. Tão diferente do homem elegante do hotel, mas parecido com o homem que me salvou das chamas. "O que você quer, Elisa?" Sua voz estava áspera, quase hostil. "Saber se você está bem. Vi as notícias." Ele deu uma risada amarga. "Como você pode ver, estou ótimo. Posso entrar?" Ele hesitou, mas abriu mais a porta. O apartamento era surpreendentemente simples para alguém com sua fortuna. Minimalista, com poucos móveis, mas todos de qualidade excepcional. Um piano de cauda era a peça central da sala. Não sabia que ele tocava. "Vim te oferecer ajuda", disse finalmente. Era jornalista investigativa. Sei como essas coisas funcionam. Talvez eu possa... Não. Ele me cortou bruscamente. "Fique fora disso." "Mas eu acredito em você", insisti. "Sei que você não fez o que eles dizem." Ele me olhou longamente, com uma expressão que não consegui decifrar.
Por quê? Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Respondi simplesmente. Pietro se aproximou, seus olhos nunca deixando os meus. Por um momento, pensei que ele fosse me beijar novamente. Ao invés disso, tocou meu rosto levemente, como se eu fosse algo precioso e frágil. Você não pode se envolver nisso, Elisa. Já teve sua reputação destruída uma vez. Não vou deixar que isso aconteça de novo por minha causa. Essa é minha escolha para fazer, argumentei. Não. Seu tom era final. Já decidi. Por nós, dois. Não é justo. Minha voz tremeu. A vida raramente é. Ele se afastou, criando um abismo entre nós. Você deveria ir, e não voltar. É isso? Depois de tudo, você simplesmente me dispensa? Algo lampejou em seus olhos. Dor, talvez? Mas foi rapidamente substituído por frieza. Você foi apenas uma distração temporária, Elisa. Um momento de fraqueza. Nada mais. As palavras me atingiram como um tapa. Senti como se todo o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Lágrimas queimavam meus olhos, mas me recusei a chorar na frente dele. Virei-me e saí sem olhar para trás, batendo a porta com toda a força que consegui reunir. Passei a noite em claro, alternando entre raiva e tristeza devastadora. Como eu pude ser tão estúpida? Como pude começar a me apaixonar por alguém que claramente não se importava comigo? Os objetos que ganhei dele, o vinho, o livro, agora pareciam zombar de mim do canto do quarto. Na manhã seguinte, encontrei um envelope branco que alguém havia deslizado por baixo da minha porta. Sem remetente, sem marca postal. Dentro, uma única folha datilografada. Pietro Bianchi é inocente. Foi armação do irmão, Marcelo, que falsificou documentos e desviou os fundos ele mesmo. Tenho as provas originais, mas preciso de alguém que possa divulgá-las sem levantar suspeitas. Se você realmente se importa com ele, me encontre amanhã no Café Alegro, 15 horas. Venha sozinha. MV. Fiquei olhando para aquela carta por horas, tentando decidir o que fazer. Uma parte de mim dizia que era loucura, que eu deveria esquecer Pietro e seguir minha vida. Afinal, ele deixou bem claro que não me queria por perto. Outra parte, a parte que ainda sentia o gosto dos seus lábios nos meus, que ainda se lembrava de como ele arriscou a vida para me salvar, sabia que eu não conseguiria simplesmente dar as costas. Não quando havia uma chance de provar sua inocência. O dilema estava posto. Arriscar tudo, minha segurança, minha frágil reputação reconstruída, por um homem que me rejeitou, ou seguir em frente, sabendo que deixei para trás alguém, que talvez precisasse de mim mais do que conseguia admitir? Olhei para a carta novamente, depois para a porta do apartamento 302, sentindo o peso da escolha que precisava fazer. Às vezes me perguntam como eu soube que aquela era a hora de lutar. Honestamente, não soube. Ninguém sabe. A gente só pula no escuro e reza para que haja algo macio para nos amparar na queda. Foi a decisão mais difícil que já tomei na vida. Não apenas porque estava arriscando minha segurança ou minha reputação já fragilizada, mas porque pela primeira vez estava arriscando meu coração por alguém que havia deixado claro que não me queria por perto. Aquela carta anônima mudou tudo. MV. Quem seria? Passei a noite revirando possibilidades. Uma fonte interna da empresa? Alguém próximo ao irmão dele? Não importava. O que importava era que tinha uma pista, talvez a única, para provar a inocência de Pietro. Noah. Dia seguinte, fui ao Café Alegro com o coração na mão. Cheguei meia hora antes, observando cada pessoa que entrava. Exatamente às 15 horas, uma mulher de meia idade, elegante, mas discreta, sentou-se à minha mesa sem pedir licença. Sou Márcia Vasconcelos, disse em voz baixa. Fui secretária do Sr. Bianchi pai por 30 anos. Vi aqueles meninos crescerem. Seus olhos tinham uma mistura de tristeza e determinação. O que Marcelo fez com o irmão é imperdoável.
Ela deslizou um pendrive pela mesa. Aqui está tudo. E-mails deletados, transferências bancárias, documentos adulterados. Eu mantive cópias. Sempre mantenho. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Nunca se sabe quando precisaremos da verdade. Por que está me dando isso? Perguntei, sem tocar no pendrive. Por que agora? Porque Marcelo está prestes a vender a empresa para estrangeiros. O império que o pai deles construiu. Ela balançou a cabeça. E porque vi como você olha para Pietro. Vi como ele olha para você mesmo, tentando esconder. Vocês merecem uma chance. Depois que ela saiu, fiquei olhando para aquele pequeno objeto que poderia mudar tudo. Seria tão fácil ignorá-lo, seguir minha vida, fingir que nunca conheci Pietro Bianchi. Mas eu sabia que não conseguiria viver comigo mesma se não tentasse. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Usei todas as minhas habilidades jornalísticas para verificar a autenticidade daqueles documentos. Cruzei informações, confirmei datas, analisei padrões. Tudo batia. Marcelo havia meticulosamente desviado fundos para contas offshore e fabricado um rastro de evidências falsas que apontavam para o irmão. Um plano perfeito para alguém sem escrúpulos. Descobri que Marcelo realizaria uma festa de gala para anunciar a venda da empresa. Seria a minha única chance de confrontá-lo. Consegui um convite através de um antigo colega jornalista que ainda me devia favores. Gastei quase todas minhas economias num vestido que me fizesse parecer que eu pertencia àquele mundo. Vermelho. A cor da coragem que eu precisaria. A mansão Bianchi era impressionante. Um palacete neoclássico com jardins que pareciam saídos de um filme. Enquanto me misturava entre empresários, políticos e celebridades, sentia-me uma impostora, mas também sentia algo mais forte: determinação. Encontrei Marcelo no terraço, cercado de bajuladores. Era impressionante como ele e Pietro se pareciam fisicamente, os mesmos traços fortes, a mesma postura elegante. Mas enquanto os olhos de Pietro tinham profundidade e calor, os de Marcelo eram frios, calculistas. Senhor Bianchi, chamei, aproximando-me, com um sorriso ensaiado. Elisa Campos, da revista Panorama. Poderia lhe fazer algumas perguntas sobre a venda da empresa? Ele sorriu, claramente apreciando minha aparência. Claro, senhorita. Sempre tenho tempo para a imprensa. Especialmente quando é tão atraente. Mantive o gravador do celular ligado no bolso enquanto caminhávamos para um canto mais reservado. Comecei com perguntas inofensivas sobre a venda, sobre o futuro da empresa. Então, sutilmente, mudei para o passado, para o escândalo envolvendo seu irmão. Uma pena o que aconteceu com Pietro, comentei, fingindo casualidade. Vocês eram tão próximos, pelo que sei. Algo escureceu em seu olhar. Meu irmão fez suas escolhas. Eu apenas protegi a empresa. Mesmo que essas escolhas tenham sido fabricadas. Deixei escapar, observando sua reação. Ele congelou. Do que você está falando? Tirei o celular do bolso, mas mantive o gravador escondido. Estou falando dos documentos originais, Sr. Bianchi, os que mostram suas transferências para Cayman. Os e-mails deletados dando instruções para alterar relatórios financeiros. Seu rosto empalideceu. Depois ficou vermelho de raiva. Agarrou meu braço com força. Quem é você? O que quer? A verdade, respondi simplesmente. O que aconteceu a seguir foi rápido demais. Ele me puxou para uma sala privativa, fechando a porta com violência. Começou a gritar, a me ameaçar. Mas seu ego foi sua ruína. Enquanto vociferava, admitiu tudo. Como havia planejado cada detalhe para incriminar o irmão. Como manipulou o conselho. Como forjou assinaturas. Ele sempre foi o favorito do papai. Cuspia com ódio puro. O brilhante Pietro, o herdeiro perfeito. Eu merecia estar no controle. Eu merecia. Quando finalmente se deu conta de que estava confessando, era tarde demais. Tentou arrancar meu celular, mas eu já havia enviado a gravação para 3 e-mails diferentes. Saí correndo da festa antes que seus seguranças pudessem me deter. Naquela mesma noite, fui ao apartamento de Pietro. Meu coração batia tão forte que achei que explodiria.
Bati na porta sem saber se ele estaria lá, se me receberia, se acreditaria em mim. Quando abriu, parecia ainda mais abatido que da última vez. Barba por fazer, olhos vermelhos, camisa amassada. Ao me ver, seu rosto endureceu. Elisa. Eu disse para não voltar. Eu tenho provas. Interrompi, antes que ele pudesse fechar a porta. Provas da sua inocência. Ele hesitou, depois abriu passagem. Dentro, o apartamento estava em desordem. Papéis espalhados, garrafas de vinho vazias, sinais de uma batalha interna. Mostrei-lhe tudo, os documentos, a gravação da confissão de Marcelo. Enquanto ouvia a voz do irmão admitindo a traição, seu rosto passou por uma sucessão de emoções. Surpresa, raiva, dor e, finalmente, uma espécie de alívio exausto. Quando terminei, ficamos em silêncio por longos minutos. Pietro parecia estar processando tudo, reorganizando seu mundo ao redor dessa nova verdade. Por quê? Perguntou finalmente, sua voz rouca. Por que você fez isso? Depois do que eu disse a você, depois de como te tratei, respirei fundo. Era agora ou nunca. Porque eu te amo, disse simplesmente. Porque conheço a dor de ser injustamente acusada. Porque vi quem você realmente é. Não o bilionário, não o herdeiro, mas o homem que arrisca a vida para salvar estranhos de um incêndio. O homem que deixa vinhos caros na porta da vizinha sem esperar nada em troca. Lágrimas inesperadas brotaram em meus olhos. E porque, pela primeira vez na vida, encontrei alguém que me vê de verdade, que enxerga além da superfície. Mesmo que você tenha medo disso, mesmo que tente me afastar, eu sei o que senti. E isso não pode ser fingido ou forçado. Pietro ficou imóvel, me olhando como se me visse pela primeira vez. Então, lentamente, algo mudou em seus olhos, como gelo derretendo sob o sol. Deu um passo em minha direção, depois outro. Suas mãos tremiam quando segurou meu rosto entre elas. Eu tenho medo, Elisa, confessou, sua voz quase um sussurro. Tenho medo do que sinto por você, do quão rapidamente você derrubou cada muro que construí ao meu redor. Seus olhos estavam úmidos agora, vulneráveis como nunca havia visto. Quando o incêndio começou, eu não pensei duas vezes antes de ir até seu apartamento. A ideia de que algo pudesse acontecer com você. Ele engoliu em seco. Foi a primeira vez em anos que senti algo além de amargura e desconfiança. Ficamos assim, tão próximos que podia sentir sua respiração em meu rosto, o calor emanando de seu corpo. Então ele me contou tudo. Como me observava muito antes do incêndio. Como ouvia minha máquina de escrever tarde da noite. Como sorria ao ver os bilhetes que deixavam um para o outro. Como ficava acordado imaginando quem seria a mulher misteriosa do apartamento ao lado. Sua autenticidade me fascinou desde o início, confessou. Num mundo onde tudo é calculado, onde cada sorriso esconde uma intenção, você era real. Completa e assustadoramente real. Quando finalmente nos beijamos, foi diferente de todas as outras vezes. Não havia hesitação, não havia barreiras. Era como se cada célula do meu corpo reconhecesse as dele, como peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Suas mãos percorriam minhas costas, meus cabelos, meu rosto, como se quisesse memorizar cada detalhe. Ele me conduziu ao quarto sem quebrar o beijo. A luz da lua entrava pela janela, banhando tudo em uma luminosidade azulada, quase mágica. Não, havia pressa agora. Apenas a certeza de que este momento havia sido escrito nas estrelas muito antes de nos conhecermos. Quando nos tornamos um só, foi como se todo o universo tivesse se reduzido àquele quarto, àquele momento. A sensação de suas mãos na minha pele era como fogo e seda. Cada toque, cada suspiro, cada olhar trocado era uma conversa silenciosa. Um eu te amo, sem palavras. Éramos como duas almas que haviam passado vidas, procurando uma pela outra, finalmente se encontrando. Depois, deitados com os corpos entrelaçados,
Compartilhamos segredos que nunca havíamos contado a ninguém. Medos, sonhos, memórias de infância. Como se estivéssemos tentando compensar todo o tempo perdido, todas as vidas que vivemos antes de nos conhecermos. Nunca pensei que pudesse sentir isso, ele confessou, traçando círculos preguiçosos na minha pele. Essa sensação de paz, de lar. Eu também não, respondi, aconchegando-me mais em seu peito. Naquela noite, fizemos promessas um ao outro, não com palavras grandiloquentes, mas com olhares, com toques, com beijos suaves que selavam um contrato mais forte que qualquer documento legal. Mas amanhã trouxe a realidade de volta. Enquanto preparávamos café, a notícia explodiu em todos os canais. Escândalo Bianchi. Jornalista obtém confissão bombástica do CEO Marcelo Bianchi. De alguma forma, a gravação havia vazado para a imprensa. Os dias seguintes foram caóticos. Repórteres acampados na porta do prédio, telefones tocando sem parar, Marcelo negando tudo, nos acusando de armação, ameaçando processos. Pietro estava preocupado, não por si mesmo, mas por mim. Você não deveria estar envolvida nisso, dizia repetidamente. Eles vão destruir sua reputação. Vão dizer que você está comigo por dinheiro, por fama. Deixe que digam, respondi, mais forte do que me sentia. Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. Mas o cerco foi se fechando. Jornalistas cavando meu passado, questionando minhas motivações, insinuando um relacionamento manipulativo. Executivos da empresa se posicionando contra Pietro, temendo pela estabilidade das ações. Uma noite, após uma reportagem particularmente cruel, Pietro me encontrou chorando. Sentou-se ao meu lado, segurando minhas mãos. Talvez devêssemos nos afastar por um tempo, sugeriu, a dor evidente em cada palavra. Até isso passar. Para proteger você. Algo dentro de mim se rebelou. Após tudo o que havíamos passado, ele ainda queria me proteger me afastando? Não, disse firmemente secando as lágrimas. Não vou permitir que nos separem de novo. Não vou deixar que seu medo tome decisões por nós. Não é medo, é realidade, ele argumentou. Olhe o que estão fazendo com você por minha causa. Ah, exatamente isso, Pietro, respondi, pegando seu rosto entre minhas mãos. Você ainda não entendeu? Sempre que as coisas ficam difíceis, você recua. Constrói muros. Afasta as pessoas que se importam. Foi assim que seu irmão conseguiu isolá-lo. Foi assim que ele venceu da última vez. Vi a verdade de minhas palavras atingi-lo como um raio. Uma revelação que ele provavelmente carregava dentro de si, mas nunca havia confrontado. Estou cansada de pessoas decidindo o que é melhor para mim, continuei. Fizeram isso na revista. Fizeram isso quando expus a corrupção. Não vou permitir que façam de novo. Nem mesmo você. Especialmente você. Na manhã seguinte, tomamos uma decisão. Em vez de nos escondermos, enfrentaríamos tudo juntos. Pietro convocou uma coletiva de imprensa. Não através de advogados ou assessores, mas ele mesmo, com sua própria voz. Estávamos lado a lado quando as câmeras começaram a filmar. Ele parecia nervoso, mas determinado. Apresentou cada prova. Metodicamente, explicou cada detalhe da fraude do irmão. Quando os jornalistas começaram a me atacar, questionando minha credibilidade, Pietro segurou minha mão com firmeza. Mas foi minha vez de surpreendê-lo. Pedi o microfone e, com a calma que só vem de quem conhece a verdade por dentro, expliquei como havia investigado cada documento, verificado cada fonte. Falei como jornalista, não como namorada. Profissional, direta, inequívoca. Se vocês querem questionar minhas motivações, fiquem à vontade, concluí. Mas questionem também por que nunca investigaram as acusações contra Pietro com o mesmo zelo. Por que aceitaram a versão de Marcelo sem questionar? Por que é tão fácil acreditar no pior sobre alguém e tão difícil acreditar no melhor? Silêncio que se seguiu foi quase físico. Depois, as perguntas mudaram de tom. De acusatórias para investigativas. O jornalismo real começando a fazer seu trabalho. 3 semanas depois, Marcelo foi afastado da presidência,
pendente de investigação oficial. As ações da empresa, que haviam despencado inicialmente, começavam a se recuperar com a possibilidade do retorno de Pietro. Foi quando ele me surpreendeu novamente. Durante um jantar à luz de velas em nosso apartamento, agora morávamos juntos, Pietro me mostrou plantas de uma casa. É à beira-mar, explicou, os olhos brilhando. Pequena, simples, longe de tudo. Podemos recomeçar lá, se você quiser. E a empresa? Perguntei confusa. Todos esperam que você volte. Ele sorriu. Aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. Percebi que não preciso provar nada a ninguém. Não preciso do nome, do poder, do dinheiro. Só preciso do suficiente para vivermos bem e de paz para construirmos algo novo, juntos. E assim fizemos. Vendemos os apartamentos, ele vendeu suas ações para um grupo de investidores, mantendo apenas o suficiente para nos dar estabilidade, e nos mudamos para aquela casa à beira-mar. Nada luxuosa, apenas aconchegante. Janelas, grandes que deixavam o sol entrar, uma varanda voltada para o oceano, um pequeno escritório onde comecei a escrever de novo. Não notícias, mas histórias. Histórias como a nossa. Pietro também se transformou. Deixou a barba crescer um pouco. Trocou os ternos por camisetas e bermudas. Começou a dar aulas de piano para crianças na comunidade local. À noite, tocava para mim enquanto eu escrevia, criando uma sinfonia a 4 mãos que embalava nossos dias. O aroma do mar entrava pelas janelas, misturando-se ao cheiro de café fresco e pão caseiro. Dormíamos com o som das ondas, acordávamos com o canto dos pássaros. E o amor que começou entre paredes finas de um prédio antigo floresceu sob o céu aberto, sem barreiras, sem medos. A verdade é que todos construímos muros para nos proteger, alguns físicos, como apartamentos em prédios discretos, outros emocionais, feitos de desconfiança e medo de se machucar de novo. Mas o que aprendi com Pietro é que esses mesmos muros que nos protegem também podem nos aprisionar. E que, às vezes, é preciso deixá-los ruir para que possamos realmente viver. Percebo isso ainda mais claramente agora, sentindo a nova vida que cresce dentro de mim. Uma vida que criamos juntos, que é parte dele e parte minha. A prova mais tangível de que nosso amor transcendeu todas as barreiras. Percebo agora, contando essa história para vocês, que o maior ato de coragem da minha vida não foi enfrentar um império financeiro. Foi abrir meu coração quando tudo dizia para eu me fechar. A gente nunca sabe quando o amor vai bater na nossa porta. Às vezes, literalmente na porta ao lado. Se essa história tocou você de alguma forma, se algo aqui ecoou na sua própria jornada, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que vale a pena acreditar. Se inscreve aqui no Diário de uma Obsessão para conhecer outras mulheres que, como eu, ousaram amar sem medida. Às vezes, é na história de outra pessoa que encontramos a coragem para escrever o próximo capítulo da nossa. Ontem, enquanto observava Pietro na praia, brincando com as ondas como uma criança, mão sobre minha barriga de 4 meses, tive uma certeza que quero compartilhar com vocês. Às vezes perdemos tudo: empregos, reputações, segurança, apenas para descobrir que o que realmente importa nunca pode ser tirado de nós. Nossa verdade, nossa coragem e nossa capacidade de amar mesmo quando dói. Nosso filho ou filha crescerá ouvindo essa história, não a versão dos jornais ou das redes sociais, mas a verdadeira. A história de 2 vizinhos de porta que, através de bolos de canela e garrafas de vinho, incêndios e escândalos, encontraram algo tão raro quanto precioso: um amor que não tem medo da verdade. E você? Que história está escrevendo com sua vida? Que muros precisa derrubar? Talvez o amor que você procura esteja mais perto do que imagina. Talvez esteja esperando apenas que você tenha coragem de bater na porta ao lado.